O sábio Salomão afirmou em Provérbios 10:30 que o justo nunca jamais será abalado. Mas quando a gente percebe a dinâmica da vida, nós constatamos que essa sentença, muito embora salomônica, ela é sabotada, ou pela própria dinâmica da existência, ou como colheita de nossa semeadura, ou até mesmo como fruto de um propósito divino. Então algumas perguntas surgem. O que fazer quando a nossa vida sai do roteiro e a calamidade bate à porta e, sem pedir qualquer permissão, nos carrega para uma desventura de repente? Como é que a gente pode reagir diante de uma prova que asfixia a alma, drena as nossas energias e esgota a nossa esperança? O que fazer quando as águas já atingem a alma, tornando inevitável o afogamento? Por que Deus permite que situações fujam ao nosso controle, ou por que Ele permite tanto sofrimento? Se somos seus filhos, como nós acreditamos ser, não seria razoável e justo que o Pai nos livrasse antes mesmo que o mal nos afligisse? Cá para nós, existir é mesmo sinônimo de sofrimento? Eu quero lhe apresentar uma mulher que a Bíblia menciona sem citar o nome. Mas quem é essa mulher? E o que ela pode ou não nos ensinar sobre tudo isso? Não saia daí, eu volto com você em instantes. O tema de nossa conversa de hoje é Existo, logo sofro. E para isso eu vou utilizar uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Jó, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, e eu vou utilizar a versão King James, a versão do rei Tiago, que diz o seguinte: Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Das várias pessoas que eu espero encontrar e abraçar no céu, uma delas é a esposa de Jó. A tradição cristã, ela não lhe acredita nome algum, mas a tradição histórica reputa a ela o nome de Citis. Interessante que ela só aparece em Jó, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, que são as passagens que nós acabamos de ler, e ela não é mais mencionada no livro de Jó, embora nada sugira sua morte ou sequer o abandono do lar. Mas quem foi Citis? Ela foi uma mulher esquecida e incompreendida pela modernidade. Ela foi chamada de louca e de nécia pelo próprio marido, e ela foi estigmatizada por sua única fala, e geralmente ela é, ainda nos dias de hoje, considerada como um exemplo a não ser seguido. Mas vamos tentar nos colocar no lugar de Citis? O seu esposo, Jó, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, muito rico e próspero. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente, e ele se desviava do mal. Citis, por sua vez, ela era uma mulher nobre, ela era respeitada por todos e ela era considerada afortunada para os mais antigos e uma mulher de sorte para as donzelas da região. Seus 10 filhos, os 7 homens e as 3 mulheres, inicialmente eles viviam em harmonia, viviam em união e eles também gostavam de se confraternizar. É só você ler o primeiro capítulo do livro de Jó, que vai confirmar o que eu estou falando. A gente então pode dizer que a família de Jó ela era perfeita, mais que perfeita. O sonho de consumo que nem os nossos mais inspirados sonhos ousam alcançar. Era um paraíso cravado no Oriente, e assim era a família de Jó. A narrativa mais comum aponta que quando tudo começou a desandar na vida de Jó, ele tinha por volta de 70 anos. E a Bíblia me dá margem para acreditar que Jó era um homem bom. Por ser temente a Deus, eu posso imaginar que ele, trazendo para os nossos dias, ele gostava de fazer caridade, ele
doava cestas básicas para os mais necessitados, ele distribuía sopões em noites frias, ele ajudava financeiramente os mais pobres, ele mandava cavar cisternas para os mais pobres, ele distribuía leite no café da manhã e mandava comprar pão para os vizinhos famintos. Ele era um cidadão exemplar. Eu imagino que Citis, como uma espécie de primeira dama da caridade, ela acompanhava seu esposo nessas caravanas de boas ações. Não somente acompanhava, mas ela também ajudava a organizar muitas dessas empreitadas. Eu também acredito que Citis o acompanhava em sua jornada com Deus. Ela provavelmente presenciava, ela provavelmente participava das orações, dos jejuns, e certamente ela, Citis, deveria gozar de uma certa intimidade com Deus. Ela, inclusive, está junto e parece prestar apoio e dividir o sofrimento quando todos os bens materiais de Jó são pulverizados e também quando todos os seus servos, escravos e filhos são exterminados e meio que abduzidos da sua convivência. Pelo menos a narrativa bíblica não nos leva a pensar diferente disso. Me parece que o calcanhar de Aquiles de Citis era o seu esposo. A criptonita de sua fé era a integridade física do seu amado Jó. Quando o concílio celeste delibera que o diabo toque no corpo de Jó e Citis presencia seu esposo se transformar em uma ferida putrefata ambulante a ponto de pegar um caco para raspar seu corpo apodrecido, todo o arsenal de fé que Citis tinha construído desmorona como um castelo de areia diante de uma onda impetuosa. Perder todos os bens não foi fácil, mas se Jó estivesse saudável fisicamente, dava para aguentar. Perder todos os servos e escravos também não tinha sido nada fácil, mas se Jó estivesse com sua pele jovial intacta, dava para aguentar. Perder todos os filhos, os 10 filhos, teria sido o mais próximo do fundo do poço que Citis tinha chegado na sua trajetória. Mas se Jó estivesse do seu lado, ainda era possível cantar um corinho a Deus na escola dominical ou terminar um post no Facebook com "Até aqui nos ajudou o Senhor". Mas ver a integridade física de Jó se deteriorando na velocidade de um cometa e não proferir nenhuma murmuração contra Deus, esse mesmo Deus que Jó tanto amava, defendia com todo o seu vigor e ainda falava tão bem dele para as pessoas, era demais. Definitivamente a fé de Citis nunca poderia chegar a esse nível. Tudo em que ela acreditava a respeito de Deus se desmorona, se desconstrói, e a exemplo do que acontece em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45, quando da madrugada para o início da manhã aquelas duas cidades praticamente desapareceram do mapa, a fé de Citis se dissolve como um sonhizal em um copo d'água. Então ela vomita tudo que a estava nauseando, tudo que a fazia sentir-se asfixiada, tudo que havia como metástase fulminando a sua perspectiva de vida, fulminado a sua esperança, fulminado a sua fé. E ela diz então: amaldiçoa a Deus e morre. Citis havia desmoronado. Em seu epitáfio espiritual, bem que poderíamos ler: aqui jaz uma mulher que um dia acreditou. Se fosse nos dias de hoje e essa história fosse veiculada nas redes sociais, os religiosos de plantão teriam apedrejado, execrado Citis publicamente. Afinal, a nossa geração ela é especialista em condenar antes que o suposto culpado se defenda. Somos especialistas em seguir as narrativas mais convenientes, muito embora nós nem entendamos muitas vezes do que se trata de fato. Mas eu não quero julgar Citis, mesmo porque Deus nunca repreendeu a sinceridade de ninguém. Eu também não deixarei de segui-la em meu Instagram ou no meu Facebook e nem muito menos pretendo bloqueá-la no meu WhatsApp. Eu quero entender a Citis. Eu quero ser empático a ela. Sabe por quê? Porque eu posso perceber que muitas vezes eu sou Citis. Em algum momento da vida, somos todos Citis. E isso é muito interessante para a gente entender nesse momento. Em algum momento das nossas vidas,
quando o roteiro por nós traçado se desconfigura, nós irrompemos contra Deus. Quando a última pétala da flor termina em um mal me quer, a visão que tínhamos de Deus se desconstrói. Quando eu não consigo passar no concurso, ou não me dou bem na prova do Enem, ou quando meu casamento começa a se dissolver, ou quando a doença entrou em minha casa sem sequer pedir permissão, quando eu sou demitido repentinamente do emprego, quando alguém da minha confiança me trai, quando o chão simplesmente desaparece sob meus pés. Nesses casos, a ideia que eu tenho de Deus é de abandono. Os céus parecem de bronze e minha oração parece ser ouvida por todos, menos por Deus. Em algum momento de nossas vidas, os porquês sufocam o louvor. Os muitos porquês parecem resistir às intempéries da vida e sobrepujam as várias afirmações que nós poderíamos elaborar em tempos em que a nossa fé estava bem mais sólida. Nessa época, o barulho mais ensurdecedor que a gente consegue ouvir durante as provas é o silêncio de Deus. Mas vamos voltar para Cites. Onde é que a Cites errou? Gente, Cites errou porque ela teceu uma ideia equivocada de Deus. Cites achava que quando se é filho de Deus, uma bolha é criada e nós estamos dentro dela totalmente imunes aos ataques da vida. Afinal de contas, o Criador do Universo é meu Pai. Quando a gente é filho de Deus, na perspectiva de Cites, o justo nunca jamais será abalado, como Salomão afirmou e a gente reforçou aqui no início da fala. Para Cites, quando se é filho de Deus, todas as flores têm pétalas em número ímpar. Assim sempre vai terminar em bem me quer. Quando se é filho de Deus, viver jamais seria sinônimo de sofrer. Afinal de contas, a gente é cabeça e não cauda. Cites achava que quando se é filho de Deus, a música nunca sai de rima e o cantar nunca desafina. Quando se é filho de Deus, tanto o processo como o final serão sempre felizes. A grande questão aqui, gente, é de semântica, é de hermenêutica. Cites se equivocou no entendimento. A sua leitura da bondade e da fidelidade divina ficou embaçada pelas circunstâncias. Ela não reparou nas letrinhas miúdas. Ela não compreendeu que a vida ela é cíclica. Ela não conseguiu ver além e constatar que a vida não é um loop infinito de desgraça e de provações e que a vida não é feita somente de tristezas. Ela pontificou que o sofrimento de Jó era fruto de um estelionato divino. Ela não ressignificou sua fé. Ela não atentou que o que estava em jogo era uma disputa na dimensão espiritual e que Deus havia decidido usar Jó e sua família como seus mais ilustres representantes no universo. Jó passou vitorioso por todas as fases. Já Cites. Queridos, a gente precisa entender que a vida cristã não é fácil. Existir é sim um pré-requisito para sofrer. Ninguém ouviu falar que o sofrimento é inerente a quem não existe. A vida é dialética. Mas sofrer não pode ser pré-requisito para abrir mão da presença de Deus. Deus nunca nos prometeu uma jornada fácil, mas Ele garante que sempre estará conosco. A Bíblia está recheada de passagens que corroboram isso. Quem não conhece o Salmo do Bom Pastor? Ou o Salmo 91? Ou Isaías 41:10? Ou Isaías 43:2? Ou Mateus 14? Ou João 6? Ou João 16:33? E várias outras passagens. Nós precisamos ter em mente duas coisas. Primeiro, amar não necessariamente demanda proteger sempre. Ser fruto da ação e do amor divino não é estar em uma ilha blindada de problemas. Quase sempre o sofrimento vem para nos moldar e tornar-nos mais fortes e preparados para que quando chegarmos ao próximo nível, consigamos em e com Cristo superarmos. Que nós não prorroguemos essa estadia no sofrimento. Que entendamos que não existe vale, por mais profundo que seja, que o braço de Cristo não consiga alcançar. Segundo, nem todo sofrimento precisa de uma causa, de uma semeadura.
Às vezes o sofrimento faz parte de um processo de amadurecimento. Billy Graham disse certa vez que o sofrimento ele faz parte da condição humana e ele vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Então, o que a gente deve fazer quando a dor chega? Quando o sofrimento se senta à cabeceira da mesa e toma o lugar mais aconchegante na cama, o que fazer quando a dor olha para mim e diz, estou contigo e não abro? Eu reconheço que não é objetivo dessa reflexão a gente explorar esse viés, mas eu posso pontuar alguns ensinamentos que o exemplo de Cítis e Jó nos recomendam e que são reforçados pela palavra de Deus em outros cenários. Em primeiro lugar, a gente deve adorar a Deus mesmo no meio da tempestade. Jó adorou. Olha o que ele falou lá no versículo 10 do capítulo 2. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação, a Bíblia diz que os lábios de Jó não fizeram vacilar nem pecar. O que é adorar nesse contexto? Adorar é louvar a Deus pelo que Ele é reconhecer o que Ele fez no passado e entender que Ele é soberano. Acima de tudo, adorar é colocar Deus no centro de nossas vidas. Rick Warren diz que qualquer atitude que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Quando você não reclama, quando você não murmura, já é meio caminho andado para inclinar o seu corpo, para curvar o seu coração e para direcionar o seu espírito para uma postura de adoração. Em segundo lugar, clame a Deus. Ore a Deus. Conte a Ele exatamente o que você está passando. Conte a Ele o que você está sentindo. E não se preocupe, se as palavras não conseguirem expressar, certamente as lágrimas o farão. Todos nós conhecemos aquela passagem de Pedro andando sobre as águas, né? E a Bíblia diz lá em Mateus que quando Pedro começa a afundar, ele imediatamente clama por Jesus. Interessante que ele não conta para os amigos. Ele não pede que os amigos que estavam no barco lhe joguem uma corda. Ele não implora que alguém pule do barco e venha nadando até ele. Imediatamente ele clama a Jesus. Ele clamou porque ele estava próximo a Jesus. O nível de intimidade que temos com o Pai determina a rapidez do nosso clamor. Em terceiro lugar, faça a sua parte. Faça o que estiver ao seu alcance sem se acovardar. Se o problema é doença, use seus recursos no sentido de controlar a situação. Se for questão financeira, veja o que você pode fazer. Olhe as suas economias, o que você pode se desfazer, a ajuda dos mais próximos ou, quem sabe, um empréstimo. Se a dor que traspassa sua alma for a perda ou a morte de alguém, se o luto se faz presente, tente trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Eu me lembro que quando a Márcia, minha irmã, partiu, e quando a dona Florence veio trazer a notícia para a minha mãe sentou-se no sofá e ela citou Lamentações 3:21, do profeta Jeremias. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Adore, clame e procure evocar os bons momentos vividos. Se você acabou de perder o emprego, entenda que nenhuma agitação ou revolta mudará a situação. Aos poucos, as ideias se clarificarão e você poderá ver em tudo que Deus estava agindo. Em quarto lugar, entenda que a vida ela é dialética. Nada é para sempre. Nem a alegria e nem a dor elas são uma constante. Portanto, procure manter o equilíbrio de tal forma que nem os picos mais elevados e nem os vales mais profundos poderão desconstruir a imagem que Deus deve ter em sua vida. Quando o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, diz tudo posso naquele que me fortalece, o que Paulo está querendo dizer é que não existe dor, nem prova e nem abismo que consigam nos vencer desde que nós estejamos firmados em Deus. Em quinto lugar, crie uma atmosfera na presença de Deus e se cerque de pessoas que você possa contar. Crie uma good vibe. Organize uma geografia de louvor. Ouça hinos. Leia a Bíblia. Também é muito importante que você não tente atravessar sozinho esse problema.
Procure contar com pessoas que te deem suporte e apoio. Podem ser seus irmãos, sobrinhos, pessoas que se fazem amigos. Salomão diz em Provérbios 17:17 que em todo tempo você deve amar o amigo e na angústia esse amigo ele se faz o irmão. Uma geografia, uma atmosfera favorável é muito pertinente nesses momentos. E você estar acompanhado de pessoas que te deem suporte é essencial. E por último, em sexto lugar, entenda que nem sempre, quase nunca, você terá o controle das coisas. Então, nesses casos, o melhor, o mais sábio, o mais razoável, o mais sóbrio a fazer é descansar, esperar e confiar em Deus. Quase nunca isso é fácil. Bem, queridos, a gente poderia ter muitas reflexões somente sobre esses derradeiros aspectos que pontuei. Mas o meu objetivo é que os vídeos não se alonguem e não causem cansaço a você que nos assiste. Mas eu prometo que a gente vai retornar esses assuntos em um futuro muito breve. Sabe, eu acredito que Deus não tirou os cites de Jó, porque num processo ela acabou por entender que o que realmente conta é com quem estamos enfrentando os dias maus. Eu comecei falando que das várias pessoas que eu espero encontrar e abraçar no céu, uma delas é a esposa de Jó. Ai, como eu quero abraçar Cites e poder dizer, que bom que você entendeu. Que Deus possa lhe abençoar e que você, ao enfrentar turbulências na vida, não siga o conselho de Cites, mas sim o exemplo de Jó. E que ao final você possa, mesmo que em meio a lágrimas, mesmo que com algumas cicatrizes, você possa exaltar assim como Jó fez. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A gente tem um encontro marcado em nosso próximo vídeo. Fique bem, fique com Deus. Não se esqueça, viva a vida porque Deus é maravilhoso e seu amor é eterno.